de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 25, 65, Sambódromo, Bloco C, Dom Pedro, Manaus, Amazonas. CEP: 69 0 40 0 0 0. Fone: fax: 0 92 3 2 2 0 8 9. E-mail: braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Cartilha de capacitação de técnicos e agentes sociais em acessibilidade no Estado do Amazonas. Organização: CEPED, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Governo do Estado do Amazonas. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretaria de Direitos Humanos e Governo Federal. Com 63 páginas. Descrição da capa. A capa é dividida em 3 retângulos horizontais, de tamanhos diferentes. O primeiro, na parte superior da capa, está preenchido pela cor amarela, é o menor dos 3. Ao centro deste retângulo, localize-se a frase: acessibilidade, siga essa ideia. Com letras azuis. Logo abaixo, tomando a maior parte da capa, está um retângulo na cor azul escuro. Sobre ele, há uma ilustração na cor branca, composta por uma árvore. Em seus galhos, encontram-se logotipos de identificação das deficiências. E, em torno deles, de maneira a preencher a árvore como folhas, estão diversas ilustrações, em escala menor e linhas mais finas, que se relacionam com tipos diferentes de deficiência, como bengalas e mãos sinalizando libras. Na parte inferior da capa, encontra-se o terceiro retângulo, na cor branca, com os dizeres: capacitação de técnicos e agentes sociais em acessibilidade no Estado do Amazonas. As letras estão na cor verde, e a palavra acessibilidade se destaca, em fontes maiores. Abaixo, de forma linear, em tamanho pequeno, estão os logotipos da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, do Governo do Estado do Amazonas, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos e, por fim, do Governo Federal do Brasil. Fim da descrição da capa. Nota importante: esta obra foi preparada para ser lida, exclusivamente, por pessoas com deficiência visual.
Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal e o infrator arcará com as responsabilidades. CEPED, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Amazonas, Governo do Estado, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal, Brasil. País rico, é país sem pobreza. Amazonas, Governo do Estado, Omar José Abdel Aziz, Governador do Estado do Amazonas, José Melo de Oliveira, Vice-Governador do Estado do Amazonas, Vânia Sueli de Melo e Silva, Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Vera Lúcia Marques Eduardes, Secretária Executiva Adjunta de Administração e Finanças. Produção de conteúdo, Otimar Tesc. Soletrando: O-T-T-M-A-R. Espaço. T-E-S-K-E. Sociólogo. Diretor Executivo do Instituto de Pesquisa Social e Acessibilidade. IPESA. Realiza pesquisa na área das acessibilidades, diferenças e teorias do reconhecimento político. Tem experiência docente na área de Sociologia e Ciência Política. Desenvolveu a disciplina Sociologia da Acessibilidade para cursos de Ciências Sociais no Brasil. Tem experiência no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Governo Federal. Destacam-se obras, no qual é autor dos livros Sociologia, Textos e Contextos, de 2005. Letramento e Minorias, de 2010. Sociologia da Acessibilidade e o Reconhecimento Político das Diferenças, de 2012. Entre outras publicações. Contato. E-mail: otimartesc@gmail.com. Soletrando: O-T-I-M-A-R-T-E-S-K-E @gmail.com. Coordenação Executiva e Revisão Técnica: Professora Doutora do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Cátia Augusta Tomé Lopes. Diretora do Departamento de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, Suelen Ferreira de Oliveira. Gerente de Programas e Projetos, CEPED, Gisele Maria de Melo Amaral. Gerente de Monitoramento e Avaliação, CEPED, Gleice Kelly Gomes da Hora Silva. Assessora de Planejamento, CEPED, Ana Cláudia Pereira Martins. Produção gráfica: Elivei e Learning. Soletrando: E-L-E-A-R-N-I-N-G. Gerente de Projeto, Carlos Bastos. Organizadora, Cristiane Garcia. Designers, Aurei Bentes e Antônio Carlos de Souza. Ilustrações, Rodrigo Garcia, Aurei Bentes, Antônio Carlos de Souza. Revisão gramatical, João Batista Gomes. Produção, Sinara Oliveira. Contato, site www.linhaverdeinterativa.com.br. Agradecimento ao Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência, Fórum Social Mundial 2001, pelos seminários, congressos, encontros, manifestações públicas. Essa cartilha é uma semente desse movimento social e popular. Distribuição gratuita. Governo do Estado do Amazonas. Gestão, 2011 a 2014. Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED. Site, www.ceped.am.gov.br. Mensagem do Governador. Olá amigo, olá amiga. Este manual é um instrumento importante para você, que está sendo capacitado como técnico em acessibilidade, e que se tornará um multiplicador da política de atenção aos deficientes, no Amazonas. Além de proporcionar orientação, na missão de agente social, essa cartilha vai servir para tornar cada um de vocês, pessoas comprometidas com uma sociedade mais humana
e solidária. Você é peça fundamental nesse processo. Juntos, podemos construir uma história diferente, de respeito aos direitos e à inclusão das pessoas com deficiência. Temos em comum um compromisso e, ao mesmo tempo, um desafio muito especial, que é ajudar a melhorar a qualidade de vida desse segmento e de suas famílias. O programa Viver Melhor, criado por nosso governo, preocupa-se com a acessibilidade das pessoas com deficiência. Nasceu de uma vontade pessoal minha, e de um compromisso assumido, principalmente, com as mães. São elas que mais sofrem, para dar uma vida digna aos filhos, que nasceram com essas diferenças sensoriais, ou neurológicas. Muita coisa vem sendo feita nesse sentido. Estamos adequando os ambientes das casas, para permitir conforto, melhorar a locomoção e acessibilidade nas residências. O programa também possui outras vertentes, para que a assistência aconteça de forma integral, como o atendimento em clínica de reabilitação, e as ações realizadas por equipes de especialistas, para auxiliar no desenvolvimento das potencialidades das pessoas com deficiência. Dentro da nossa política de proporcionar oportunidade a todos os cidadãos, criamos também uma secretaria específica para cuidar dessas pessoas. A CEPED. Abre parênteses. Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fecha parênteses. Atua de forma integrada, buscando a transversalidade entre os órgãos de governo, de modo a dar mais eficiência às ações voltadas para as pessoas com deficiência. Mas, muito ainda pode ser feito, e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Desejo a todos uma boa capacitação. Omar José Abdel Aziz, Governador do Amazonas, CD 2, Índice CD 3. Apresentação CD 4. Introdução CD 5. Capítulo 1. O que é acessibilidade? CD 6. Capítulo 2. 1. Pessoas com deficiência física, CD 7. 2. Pessoas com deficiência visual, CD 8. 3. Pessoas surdas e deficientes auditivos, CD 9. 4. Pessoas com deficiência intelectual, CD 10. 5. Pessoas com autismo, CD 11. 6. Pessoas com deficiência múltipla, CD 12. 7. Considerações finais, CD 3. Apresentação. O Programa Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência, Viver Melhor, lançado por meio do Decreto 31.821, de 2 de dezembro de 2011, confirma o compromisso do Governo do Estado do Amazonas, com a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo em que se compromete em atender às premissas da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, ratificada pelo Brasil, com status de emenda constitucional. No eixo de acessibilidade na administração pública estadual, a CEPED estabelece uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, para a promoção da capacitação de técnicos e agentes sociais em acessibilidade. No estado do Amazonas, a acessibilidade vai além da construção de rampas, da adequação de banheiros e da sinalização em braille. Verdadeiramente, ela se configura pelo acesso à igualdade de oportunidades, a garantia da autonomia e a segurança, viabilizando, assim, um real exercício de cidadania a todas as pessoas. É imperioso promover o conhecimento acerca dos aspectos concernentes à acessibilidade, ao potencial das pessoas com deficiência, e o quanto as barreiras arquitetônicas e atitudinais inviabilizam seu crescimento como cidadãos de direitos. Com esses conhecimentos, poderemos favorecer a mudança de postura para a promoção desses direitos. Temos o desafio de propor uma reflexão sobre o direito constitucional que a pessoa com deficiência tem, de ir e vir com autonomia e segurança, e favorecer para que isso ocorra de fato. Mesmo em uma sociedade com diversos recursos tecnológicos e de melhor acesso à informação, ainda convivemos com a desigualdade social, que se apresenta de diversas formas de exclusão, seja ela manifestada pelo preconceito, pela discriminação, pela pobreza, pela intolerância, pela discriminação, dentre outras. Dessa forma, a finalidade desta cartilha é ser um instrumento norteador sobre o tema acessibilidade, na sua concepção mais ampla, abordando aspectos conceituais, parâmetros
e recomendações que corroborem com uma reflexão para a eliminação de barreiras arquitetônicas e, principalmente, barreiras atitudinais, tendo como consecução o alcance da autonomia por pessoas com deficiência. Vânia Sueli de Mello e Silva, Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CD 4. Introdução. A presente capacitação de técnicos e agentes sociais em acessibilidade no Estado do Amazonas reconhece a importância que os princípios da acessibilidade universal necessita se expandir para vários campos da sociedade, garantindo que pessoas com deficiências tenham acesso a todos os serviços, melhorando sua qualidade de vida. Inclusão social. Essa cartilha, de forma generalista, aborda princípios da acessibilidade e desenho universal, as tecnologias assistivas, as conceituações e a legislação. Em seguida, serão apresentadas as noções gerais, envolvendo a pessoa com deficiência. Tipo, características, tecnologias sociais e técnicas, boas práticas atitudinais, e dicas de abordagem, com cidadania, às pessoas com deficiência, além da adequação dos espaços ambientais, e mobilidade urbana. Tomando como base as recomendações da Assembleia Geral das Nações Unidas, que, reunida em 3 de dezembro de 1982, aprovou o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência. Abre parênteses. Resolução 37/52. Fecha parênteses. Teve como propósito promover medidas eficazes para que acontecesse a igualdade e de participação plena das pessoas com deficiência na vida social e no seu desenvolvimento social. Além disso, o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência define, em seu item número 12, abre aspas, igualdade de oportunidades é o processo mediante o qual o sistema geral da sociedade, o meio físico e cultural, a habitação, o transporte, os serviços sociais e de saúde, as oportunidades de educação e de trabalho, a vida cultural e social, inclusive as instalações esportivas e de lazer, torna-se acessível para todos. Fecha aspas. Mas, para se alcançar a igualdade e as participações plenas, não bastam as medidas de reabilitação, pois, abre aspas, a vida cotidiana, incluindo a vida familiar, educação, trabalho, segurança econômica e pessoal, participação em grupos sociais, acesso a instalações públicas, a liberdade de movimentação. Fecha aspas. Refletindo também que, abre aspas, o princípio de igualdade de direitos, entre pessoas com ou sem deficiência, significa que as necessidades de todo indivíduo são de igual importância, e que essas necessidades devem constituir a base do planejamento social, e todos os recursos devem ser empregados de forma a garantir uma oportunidade igual de participação a cada indivíduo. Fecha aspas. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, o contingente das pessoas com deficiência representam, aproximadamente, 15% da população brasileira, ou seja, em torno de 24 milhões de pessoas com deficiência. Isso representa uma população maior que muitos países da América Latina, ou da Europa. Na Constituição Federal de 1988, e derivados dos dispostos no, abre aspas, título 1, Princípios Fundamentais, fecha aspas, e, título 2, abre aspas, dos Direitos e Garantias Fundamentais, fecha aspas, é deduzida uma importante legislação que regulamenta esses direitos. Também é importante destacar a legislação integrada e integradora dos direitos humanos e sociais das pessoas com deficiência no plano internacional. Após um longo processo de discussão e elaboração, foi aprovada em 25 de agosto de 2006, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, regulamentada pelo Brasil em 2008. Que, assim, atinge a meta do estabelecimento, em nível mundial, de uma legislação abrangente acerca dos direitos sociais e de cidadania das pessoas com deficiência. Essa convenção internacional tem como propósito, abre aspas, promover, proteger e assegurar o gozo completo e igual de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência e promover o respeito da sua dignidade inerente. Fecha aspas. Essa convenção da ONU, abre parênteses,
Organização das Nações Unidas. Fecha parênteses. Tem como objetivo, abre aspas, promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Fecha aspas. E que promovam o reconhecimento político das diferenças individuais, sociais e culturais desse segmento. CD 5, capítulo 1. O que é acessibilidade? Acessibilidade é um horizonte que orienta as ações cotidianas, na abordagem com cidadania, às pessoas com deficiência. É, também, a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida. Essas pessoas devem ter seu direito ao acesso assegurado, e igualdade de oportunidades, com as demais pessoas. Acessibilidade é a possibilidade de tornar acessível todos os espaços, sejam físicos, sejam comportamentais. Acessível é algo possível de alcançar com tranquilidade e facilidade, independentemente da sua condição física ou sensorial. Conseguir tornar um espaço, ou comportamento, acessível a lidar com igualdade, em todas as formas de relacionamento e condições, que envolvem o ambiente e as características das pessoas. Se moro perto ou longe do rio, na floresta ou cidade, se viajo de barco, ônibus, avião, ou de carroça, tudo precisa ser acessível. É importante que minha escola, praça, igreja, meu clube, possam ter acessibilidade comunicacional, arquitetônica e atitudinal, pois a acessibilidade é um direito de todos. 2. Acessibilidade universal é uma ideia que facilita a vida de todos, e torna acessível, principalmente, serviços, produtos, equipamentos, ambientes, e meios de comunicação. O conceito do desenho universal é bastante amplo, e pode se aplicar em diversos produtos, consumidos diariamente, nos espaços públicos que frequentamos, nas moradias, e nos meios de transportes, nos locais de trabalho, e nos meios de comunicação. A acessibilidade universal objetiva estabelecer uma série de conceitos arquitetônicos, capazes de adequar os ambientes às necessidades de indivíduos, com características físicas diferentes daquelas estabelecidas para o chamado homem padrão. Isso significa a reflexão sobre a origem de produtos e serviços que atendessem a todas as pessoas, independentemente de sua estatura, condição de mobilidade ou faixa etária. É possível existir um lugar acessível. A ideia da acessibilidade universal nasceu desse debate. Em outras palavras, o principal objetivo é criar produtos e serviços, de forma mais ampliada para facilitar sua utilização por crianças, pessoas com deficiência, mulheres grávidas, e idosos, na promoção de inclusão de todos, nos espaços de convivência social. A acessibilidade universal facilita a vida de uma pessoa. 3. Tecnologia assistiva. Para a maioria das pessoas, a tecnologia torna a vida mais fácil. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna a vida possível. Por esse motivo, é tão importante o desenvolvimento de novas tecnologias, que possam estar adequadas aos seres humanos de forma geral. No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas, CAT, instituído pela Portaria número 142, de 16 de novembro de 2006, propõe o seguinte conceito para a tecnologia assistiva. Abre aspas. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social. Fecha aspas. A tecnologia assistiva pode ser dividida em social e tecnológica. No entanto, é importante destacar a tecnologia social e tecnológica como processos imbricados, mas diferentes entre si, no que se refere aos recursos a serem utilizados na abordagem com cidadania a uma pessoa com deficiência.
Também é possível fazer uma separação entre recursos e serviços. Os recursos tecnológicos seriam todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série, ou sob medida, utilizados para aumentar, manter, ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas, computadores, softwares. Soletrando: S U F T W A R E S I hardwares. Soletrando: H A R D W A R E S. Especiais, que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos, e milhares de outros itens confeccionados, ou disponíveis comercialmente. Já a tecnologia social é aquela prestada, profissionalmente, à pessoa com deficiência. No caso das pessoas surdas, usuárias da língua de sinais, ter à disposição um tradutor-intérprete. Uma pessoa com deficiência visual dispor de um ledor, ou secretário. Uma pessoa com deficiência múltipla contar com um cuidador profissional, que lhe acompanhe na sua atividade diária, e assim por diante. Encontramos também terminologias diferentes, que aparecem como sinônimos da tecnologia assistiva, tais como ajudas técnicas, tecnologia de apoio, tecnologia adaptativa, adaptações e, sobretudo, adequações. 4. Como designar pessoas com deficiência? Há uma dificuldade na utilização dos termos envolvendo pessoas com deficiência. É preciso atenção e compreensão, para não utilizar conceitos inadequados para designar pessoas que possuem algum tipo de deficiência. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia da ONU, em 2006, assinada pelo Brasil, e outros cerca de 80 países em 2007, e ratificada em 2008, pelo Congresso Nacional, foi criada por governos, instituições civis e pessoas com deficiência, de todo o mundo. Acabou por oficializar o termo. Abre aspas. Pessoas com deficiência. Fecha aspas. Em seu próprio título, além de o reafirmar em todos os seus artigos. O desenvolvimento social, de uma sociedade inclusiva, passa também, pelo cuidado com a linguagem. Podemos aplicar aqui, o princípio kantiano, no qual as palavras formam pensamento, e esse gera atitudes. Na linguagem, expressa-se, voluntária ou involuntariamente, o respeito ou a discriminação, em relação às pessoas com deficiência, utilizando como base, a Classificação Internacional de Deficiências, utilizada pela Organização Mundial de Saúde, que objetiva classificar, proporcionar uma linguagem unificada e padronizada. É possível apresentar, de forma geral, o significado de ser uma pessoa com deficiência. No contexto de saúde, a CIF, soletrando C-I-F, resume os seguintes aspectos. Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos, incluindo as funções psicológicas. Estruturas do corpo são as partes anatômicas do corpo, tais como órgãos, membros e seus componentes. Deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, tais como um desvio importante ou uma perda. Atividade é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo. Participação é o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real. Limitações da atividade são dificuldades que um indivíduo pode ter na execução de atividades. Restrições na participação são problemas que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em situações da vida real. Fatores ambientais constituem o ambiente físico, social e atitudinal, em que as pessoas vivem e conduzem sua vida. Nota da editora. A seguir, na cartilha, é apresentada uma tabela. A tabela é composta por duas colunas. Na primeira, lê-se funcionalidade e incapacidade, e é dividida entre funções e estruturas do corpo, e atividades e participação. Na segunda coluna, lê-se
fatores contextuais, e a dívida entre fatores ambientais e fatores pessoais. A tabela é composta por 4 linhas. A primeira indica domínios. A segunda indica construtos. A terceira indica aspectos positivos, e a quarta indica aspectos negativos. De forma que, para melhor entendimento em áudio, a tabela será lida dessa maneira: lê-se a linha, em seguida é apresentado o conteúdo da primeira coluna, depois o conteúdo da segunda coluna. Então, passa-se para a linha seguinte. Fim da nota da editora. Tabela. Primeira linha, domínios. Primeira coluna. Funções e estruturas do corpo. Funções do corpo e estrutura do corpo. Atividades e participação, áreas vitais, tarefas, ações. Segunda coluna. Fatores ambientais, influências externas que sobre a funcionalidade e a incapacidade. Fatores pessoais, influências internas sobre a funcionalidade e a incapacidade. Segunda linha. Construtos. Primeira coluna. Funções e estruturas do corpo, mudança nas funções do corpo. Abre parênteses. Fisiológicas. Fecha parênteses. Mudança nas estruturas do corpo. Abre parênteses. Anatômicas. Fecha parênteses. Atividades e participação. Capacidade de execução de tarefas, num ambiente padrão. Desempenho, execução de tarefas, no ambiente habitual. Segunda coluna. Fatores ambientais. Impacto facilitador, ou limitador, das características do mundo físico, social e atitudinal. Fatores pessoais. Impacto dos atributos de uma pessoa. Terceira linha. Aspectos positivos. Primeira coluna. Funcionalidade. Funções e estruturas do corpo. Integridade funcional e estrutural. Atividades e participação. Atividades e participação. Segunda coluna. Fatores ambientais. Facilitadores. Fatores pessoais. Não aplicável. Quarta linha. Aspectos negativos. Primeira coluna. Incapacidade. Funções e estruturas do corpo. Deficiência. Atividades e participação. Limitação das atividades. Restrição da participação. Segunda coluna. Fatores ambientais. Barreiras. Fatores pessoais. Não aplicável. Fim da tabela. Fonte. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. CIF, 2004. Porém, nessa cartilha, vamos, de forma generalista, levando em conta a realidade do estado do Amazonas, abordar 5 grandes áreas, destacando 2 sub-áreas. Dentro da deficiência física, vamos abordar a paralisia cerebral. E, na área da deficiência intelectual, destacaremos o autismo. É importante destacar que, o objetivo desse material é capacitar agentes sociais em acessibilidade, como multiplicadores, na abordagem com cidadania às pessoas com deficiência física, deficiência visual, pessoas surdas, e deficientes auditivos, pessoas com deficiência intelectual, e pessoas com deficiência múltipla. CD 6, capítulo 2. 1. Pessoas com deficiência física. 1.1. Definição. As pessoas com deficiência física possuem uma alteração completa, ou parcial, de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. Exemplo disso é a paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, nanismo, e membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas, e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções, e a paralisia cerebral, que vamos destacar mais adiante. A deficiência física refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, e compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular. Abre parênteses. Ortopédico. Fecha parênteses. E o sistema nervoso. Abre parênteses. Neurológico. Fecha parênteses. As doenças, ou lesões, que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas, de grau e gravidade variáveis, segundo o segmento corporal afetado,
e o tipo de lesão ocorrida. Veja alguns exemplos, de forma generalista: plegia, paralisia do membro; paresia, perda de força e sensibilidade do membro; mono, somente um membro; para, membros superiores ou membros inferiores; tri, 3 membros; tetra, os 4 membros; hemi, um lado do corpo. Abre parênteses. Direito ou esquerdo. Fecha parênteses. 1.2. Tipos e características. Destacamos as mais comuns no estado do Amazonas, conforme observações empíricas realizadas. Nota da editora: para facilitar a compreensão em áudio, os tópicos serão enumerados. Fim da nota da editora. 1. Lesão cerebral. Abre parênteses. Paralisia cerebral, hemiplegias. Fecha parênteses. 2. Lesão medular. Abre parênteses. Tetraplegias, paraplegias. Fecha parênteses. 3. Miopatias. Abre parênteses. Distrofias musculares. Fecha parênteses. 4. Patologias degenerativas, do sistema nervoso central. Abre parênteses. Esclerose múltipla, esclerose. Fecha parênteses. 5. Amputações. 6. Sequelas de politraumatismos. 7. Malformações congênitas. 8. Distúrbios posturais de coluna. 9. Sequelas de patologias da coluna. 10. Distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos membros. 11. Reumatismo inflamatório da coluna e das articulações. 12. Doenças osteomusculares. Abre parênteses. DURT. Fecha parênteses. 13. Sequelas de queimaduras. Quais são as causas? As causas são as mais diversas. Em seguida, serão apresentadas algumas. Lesão medular. Por ferimento por arma de fogo. Ferimento por arma branca. Acidentes de trânsito. Mergulho em águas rasas. Traumatismos diretos. Quedas. Processos infecciosos. Processos degenerativos. Malformações congênitas. Por exposição à radiação. Uso de drogas. Causas desconhecidas. Artropatias. Por processos inflamatórios. Processos degenerativos. Alterações biomecânicas. Hemofilia. Distúrbios metabólicos, e outros. Fatores de risco. Violência urbana, acidentes de trânsito, acidentes desportivos, alto grau de estresse, tabagismo, maus hábitos alimentares, uso de drogas, sedentarismo, epidemias ou endemias, agentes tóxicos, falta de saneamento básico. Também é importante ficar alerta quando ocorre atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Abre parênteses. Não firmar a cabeça, não sentar, não falar no tempo esperado. Fecha parênteses. A perda, ou as alterações dos movimentos, da força muscular, ou da sensibilidade em membros superiores, ou inferiores. Há outras causas, como doenças infecto-contagiosas, e crônico-degenerativas, gestação de alto risco. Por esse motivo, é importante realizar exames pré- e pós-natais, que favorecem a identificação e a prevenção primária e secundária desses sinais de alerta, minorando, assim, o agravamento desses quadros acima mencionados. Paralisia cerebral ocorre por prematuridade. As causas podem ser anóxia perinatal, desnutrição materna, rubéola, toxoplasmose, trauma de parto, subnutrição. Também podem ser hemiplegias, consequência de um acidente vascular cerebral, AVC, aneurisma cerebral, tumor cerebral. É importante saber qual a forma de paralisia cerebral. Muitas vezes, ocorre confusão e falta de entendimento. É comum que as pessoas, ao verem alguém numa cadeira de rodas, ou com muitas limitações motoras, façam comentários inadequados. Paralisia cerebral não é doença mental. Algumas pessoas apresentam déficit cognitivo. Abre parênteses. De entendimento. Fecha parênteses. Associado a quadro motor, mas o que define a paralisia cerebral é uma disfunção motora e não intelectual. Sempre existe uma forma de comunicação. As pessoas com paralisia cerebral podem apresentar dificuldades na fala, mas sua comunicação é possível, através de inúmeras outras formas. Uma pessoa com paralisia cerebral entende o que está sendo dito na sua presença. Estima-se que surjam de
30.000 a 40.000 novos casos de paralisia cerebral por ano, no Brasil. Algumas pessoas, com paralisia cerebral, usam aparelhos para corrigir posturas, evitar deformidades e melhorar funções. Assim, peça autorização para mexer nos aparelhos, mesmo das crianças. Se estiver curioso, converse com a pessoa. Convide-os para festas. Pessoas com paralisia cerebral também fazem aniversário, vão ao cinema, viajam, estudam, namoram, compram, e fazem tudo mais que todo mundo faz. 1.3. Tecnologia assistiva. 1.3.1. Materiais e produtos. Para auxílio em tarefas rotineiras, para que uma pessoa com deficiência física consiga comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho, e executar necessidades pessoais, manutenção da casa com autonomia e independência. Atualmente, também existem muitos recursos, eletrônicos ou não, que permitem a comunicação expressiva e receptiva, das pessoas sem a fala, ou com limitações verbais. São muito utilizadas as pranchas de comunicação, vocalizadores, e softwares, dedicados para esse fim. 1.3.2. Sistemas eletrônicos. Permitem às pessoas, com deficiência física, controlar remotamente aparelhos eletroeletrônicos, sistemas de segurança, entre outros, localizados em seu quarto, sala, escritório, casa, e arredores. 1.3.3. Órteses e próteses. São equipamentos que contribuem, substituem, ou ajustam partes do corpo. São membros artificiais, ou outros recursos ortopédicos. Abre parênteses. Talas, muletas, apoios, etc. Fecha parênteses. 1.4. Boas práticas atitudinais e dicas. Valorize a capacidade intelectual das pessoas com deficiência física, pois, na maioria dos casos, sua condição e aparência física não afeta a sua compreensão e visão de mundo. Quando você encontra uma pessoa na cadeira de rodas, não segure ou toque na cadeira sem antes pedir para a pessoa que está sentada na cadeira. Pergunte sempre: posso te ajudar? Posso te dar um apoio? Posso te fazer um carinho? Se você desejar ajudar, ofereça ajuda, mas não insista. Se precisar de ajuda, a pessoa aceitará sua oferta e lhe dirá o que fazer. Se forçar essa ajuda, isso pode, às vezes, até causar insegurança e constrangimento. Evite sentar nas vagas reservadas para as pessoas com deficiência física. Não estacione o carro, a embarcação, a bicicleta ou outro meio de transporte nos espaços reservados ou na frente das rampas feitas para pessoas com deficiência física. Esses lugares são reservados não por conveniência, mas por necessidade. É preciso cuidado ao subir um trapiche, uma rampa ou um degrau alto com um cadeirante. A cadeira deverá ser conduzida de frente. Ao descer, deve ser conduzida de marcha ré. 1.5. Adequação dos ambientes e mobilidade urbana. As pessoas com deficiência física também precisam usufruir dos ambientes adequados estruturalmente. É preciso chamar atenção quando se constrói uma obra nova, alertando os responsáveis para a acessibilidade universal. Da mesma forma, quando se realizam reformas na casa ou no ambiente de trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em banheiros entre outras, que retiram ou reduzem as barreiras físicas, facilitando a locomoção da pessoa com deficiência. É possível utilizar equipamentos que executam funções por meio de comando de voz. Da mesma forma, as adequações nas cadeiras de rodas ou no outro sistema de sentar, visando ao conforto e a distribuição adequada da pressão na superfície da pele. Abre parênteses. Almofadas especiais, assentos e encostos anatômicos. Fecha parênteses. Bem como posicionadores e contentares que propiciam maior estabilidade e postura adequada do corpo através do suporte e posicionamento de tronco, cabeça, membros. Cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis, andadores, e qualquer outro veículo utilizado na melhoria da mobilidade pessoal. Acessórios e adaptações que possibilitam a condução do veículo, elevadores para cadeiras de rodas, caminhonetas modificadas, barcos e outros veículos automotores usados no transporte pessoal. Acessibilidade física em locais públicos. Abre parênteses. Restaurantes, bares, hotéis, pousadas, etc.
Fecha parênteses. Frequentados por pessoas com deficiência, idosos, gestantes e obesos, precisa ter banheiros adequados, rampas de acesso e corrimãos, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Abre parênteses. ABNT. Fecha parênteses. A pessoa com deficiência precisa de banheiro adequado feminino e masculino, preferencialmente na mesma entrada do banheiro usadas por todos os frequentadores do lugar. A pessoa com deficiência tem o direito a espaço reservado em transporte público coletivo, conforme a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005. Cadeirante deverá prioritariamente utilizar o lugar destinado a ele. Só não o fará quando já estiver ocupado por outro cadeirante. Pessoas com deficiência física, quando necessário, devem ter atendimento, acompanhadas com oferta de lugar apropriado. Assim como posições de mesas espaçosas ou com algum tipo de apoio, se houver uso de muletas ou outros acessórios que fazem parte desse contexto. 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, CD, 7.2. Pessoas com deficiência visual. 2.1. Definição. A pessoa com deficiência visual possui perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos, com caráter definitivo, não sendo suscetível de ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes ou tratamento clínico ou cirúrgico. Também existem as pessoas que possuem cegueira ou visão subnormal. A pessoa com deficiência visual abrange pessoas cegas e com visão reduzida. Na definição pedagógica, a pessoa é cega, mesmo possuindo visão subnormal, quando utiliza o sistema Braille na sua formação educacional e na produção de seu conhecimento. Uma pessoa com visão subnormal pode ler tipos impressos ampliados ou com auxílio de potentes recursos ópticos. Numa perspectiva clínica, generalista, é possível definir como cego o indivíduo que apresenta acuidade visual menor que 0,1. Abre parênteses. Com a melhor correção no melhor olho. Fecha parênteses. Ou campo visual abaixo de 20 graus, como visão reduzida a quem possui acuidade visual de 6, 60 e 18, 60. Abre parênteses. Escala métrica. Fecha parênteses. Ou um campo visual entre 20 e 50 graus, e sua visão não pode ser corrigida por tratamento clínico nem com óculos convencionais, conforme já destacado anteriormente. 2.2. Tipos e características. Baixa visão significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com melhor correção óptica, os casos nos quais o somatório de medida do campo visual, em ambos os olhos, for igual ou menor que 60%, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. A pessoa com acuidade visual de 0,3 enxerga a 30 metros aquilo que a pessoa com visão normal enxerga a 100 metros. Deficiência visual. Cegueira. Acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A pessoa com acuidade visual de 0,05 enxergar a 5 metros aquilo que a pessoa com visão normal enxergar a 100 metros. Atitudes que fazem a diferença na abordagem com cidadania às pessoas com deficiência visual. As causas da deficiência visual podem ser congênitas, malformações oculares, glaucoma e catarata congênita. Também podem ser adquiridas motivados por traumas oculares, catarata, glaucoma, alterações relacionadas à hipertensão arterial ou diabetes. 2.3. Tecnologia assistiva. É importante respeitar os recursos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, como a bengala e o cão-guia, utilizados por alguns cegos, principalmente em centros urbanos. A pessoa com deficiência visual tem condições de consultar o relógio. Abre parênteses. Adequado. Fecha parênteses. Discar o telefone ou fazer sua assinatura. O uso de óculos escuros tem duas finalidades: proteção do globo ocular e estética. Para acessar a web, muitas pessoas cegas utilizam o leitor de tela em que, por meio da tecla abre aspas, tab, fecha aspas, é possível navegar somente em links ao invés de ler todas as palavras que estão na página. Desse modo, eles têm uma rápida noção do conteúdo da página ou podem acessar o link desejado mais rapidamente. Algumas pessoas com deficiência visual parcial usam monitores grandes e aumentam o tamanho das fontes e imagens.
Outros usuários utilizam os ampliadores de tela. Alguns usam combinações específicas de cores para texto e fundo. Abre parênteses. Background. Fecha parênteses. Da página, por exemplo, amarelo para a fonte e preto para o fundo, ou escolhem certos tipos de fontes. 2.4. Boas práticas atitudinais e dicas. Para guiar uma pessoa cega, ela deve segurar-o pelo braço. Ela deve segurá-lo, não você, de preferência no cotovelo ou no ombro. À medida que encontrar degraus, meio-fio, obstáculos naturais, um tronco de árvore, arbustos, etc., vá orientando-a. Em lugares muito estreitos para duas pessoas caminharem lado a lado, colocar seu braço para trás de modo que a pessoa cega possa seguir. Para subir ou descer da embarcação, basta orientar-a, colocando a mão dela na corda, ou na barra vertical ou corrimão da escada. Quando ocorrer mudança na mobília ou limpeza no jardim, pátio, na roça, a pessoa cega precisa ser avisada. Ao explicar direções para uma pessoa cega, deve ser o mais claro e específico possível. Indicar a direita, a esquerda e tomar como referência a posição dela e não a sua. Se puder indicar com precisão distância, poderá trocar metros por passos. Ao encontrar uma pessoa com deficiência visual conhecida, diga-lhe quem é, cumprimentando-a. No bar, no restaurante, no refeitório, na cozinha, na mesa, orientar o cego quanto ao espaço físico do lugar, posições das janelas ou aberturas, portas, bar, banheiros. Caso não tenha cardápio em braille no restaurante ou na lanchonete, deve-se fazer a leitura dos itens. Assim que o cliente ou convidado cego fizer o pedido, caso esteja incluída carne ou peixe, perguntar se deseja que os corte. Quando chegar o prato, relatar como está distribuído o alimento no sentido horário. Por exemplo, ao meio-dia o feijão, às 6 o arroz, às 3 a salada, às 9 o pirão e ao centro a carne ou o peixe. Se o restaurante ou refeitório trabalha com buffet, disponibilizar um funcionário para ser guia vidente. Abre parênteses. É a pessoa que enxerga. Fecha parênteses. E o auxiliar para descrever os alimentos oferecidos pelo estabelecimento e servir-os. No quarto de hotel, guiar e descrever o local detalhadamente, relatando o banheiro. Abre parênteses. Onde fica a lixeira, a toalha, o sabonete, o shampoo, etc. Fecha parênteses. E explicar como funciona o chuveiro. Abre parênteses. Posições das torneiras, da mangueira, ou bacias, etc. Fecha parênteses. Se você não sabe corretamente como direcionar uma pessoa cega, diga algo como eu gostaria de ajudar, mas como é que devo descrever as coisas? A pessoa cega dirá. Quando estiver em contato social ou trabalhando com pessoas com deficiência visual, procure valorizar o potencial dela. Quando for embora, informar a pessoa com quem estava. É desagradável falar para o vazio. 2.5. Adequação dos ambientes e mobilidade urbana. Os pisos táteis são utilizados em espaços públicos, principalmente em cidades urbanas, para que os deficientes visuais possam se locomover com segurança e autonomia, indicando mudança de direção, derivação, obstáculo, cruzamento, bloqueio e alerta. O piso tátil direcional é formado por barras paralelas e orienta o deslocamento de pessoas com deficiência visual consideradas cegas. O piso tátil de alerta é formado por pequenos troncos de cones e serve como alerta para mudanças de direção, desníveis e na proteção de obstáculos ou barreiras arquitetônicas. Também é possível criar guias de ferro ou cordas, que possam conduzir por um caminho pré-determinado à pessoa cega. Existe também a possibilidade de adequar flores, árvores, plantas que exalam o cheiro, chás que indicam um caminho naturalmente. Em algumas cidades e em alguns semáforos. Abre parênteses. Sinaleiras. Fecha parênteses. Quando fecha o sinal, começa a apitar. Essa é uma outra orientação possível e importante que auxilia a pessoa com deficiência visual a atravessar a rua na hora certa. 13 de dezembro, Dia Nacional do Deficiente Visual. CD 8.3. Pessoas surdas e deficientes auditivos. 3.1. Definição. São surdas as pessoas que não ouvem e desenvolveram e compreendem o mundo através de uma perspectiva visual. São deficientes auditivos aquelas pessoas que possuem perda auditiva, mas desenvolveram-se e compreendem o mundo através de uma perspectiva oral.
Existem pessoas que não têm perda auditiva e participam de comunidade surda. Comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem e se comunicam por meio da língua de sinais, produzindo cultura, conhecimento e história através de trocas e experiências visuais. Isso envolve as pessoas surdas, os tradutores e intérpretes da Libras, a família, os amigos, a rede social, etc. As pessoas com deficiência auditiva são as que foram perdendo a audição no decorrer da vida ou mesmo tiveram apenas restos auditivos, os quais são utilizados para sua comunicação com o mundo ouvinte. Quando a gente envelhece, pode perder gradativamente a audição. Mas muitos jovens podem perder a audição por uso inadequado de equipamentos sonoros. Também a perda auditiva pode ocorrer em função do trabalho. Portanto, é possível considerar uma pessoa com deficiência auditiva que se comunica com o mundo oralmente. 3.2. Tipos e características. As pessoas surdas possuem uma lesão no aparelho auditivo. Pode ser total ou parcial. De forma generalizada, podemos citar 3 tipos de surdez: de transmissão, que resulta da transmissão de um problema auditivo no ouvido externo ou no ouvido médio; neurosensorial, quando abrange o ouvido interno e o nervo auditivo; mista, quando tem características dos 2 tipos anteriores. Por esse motivo, muitos ainda classificam a surdez em graus: surdez leve, média, severa e profunda, podendo ainda ser subdividido em 1.0, 2.0 ou 3.0 graus. Mas também existe a afirmação de que a surdez é uma experiência visual que produz história, cultura e subjetividades visuais. Esse paradigma possui muita força hoje, no Brasil, no qual a base reside no reconhecimento político das diferenças. 3.3. Tecnologia assistiva. É importante salientar que a tecnologia assistiva, no caso da surdez, pode ser dividida entre a tecnologia social e a tecnológica. No caso da tecnologia social, podemos exemplificar com a presença de tradutores, intérpretes e tradutores orais. Como tecnológica, podemos citar aparelhos auditivos, 3 tradutores digitais, sinalizadores visuais, despertador com vibração, telefones celulares, entre outros. 3.4. Boas práticas atitudinais e dicas. A pessoa surda precisa ser abordada como qualquer outro usuário do sistema público ou privado de serviços ou atendimento. É importante lembrar que nosso corpo também se expressa e fala. É preciso você direcionar o olhar para ela, fazer falas calmas e articuladas, sem exagero. As pessoas surdas são reconhecidas pela sua forma de expressão. Nos centros urbanos e na maioria das cidades, elas se comunicam por meio da língua brasileira de sinais, Libras. Então, só há um caminho: aprender os sinais básicos da Libras. Na falta do entendimento, utilizar objetos de apoio, como apontar objetos ou mostrá-los. Isso é comum quando a gente encontra pessoas surdas que não conhecem a Libras, língua brasileira de sinais. Muitos surdos do interior do Amazonas só sabem fazer alguns gestos, e você precisa ensinar também a Libras para eles. Faça a experiência. Você vai se surpreender. Se você quer se comunicar com uma pessoa surda, chame a atenção visual dela, seja sinalizando com a mão, seja tocando. Abre parênteses. Suavemente. Fecha parênteses. Seu braço. Quando estiverem se comunicando, manter contato visual. Se olhar para outro lado durante sua comunicação visual gestual, a pessoa surda pode pensar que a conversa terminou. Dica importante: os surdos têm muita coisa para dizer. Deixe-os sinalizar e procure aprender com eles sempre. Se um surdo estiver acompanhado com um tradutor-intérprete da Libras, fale diretamente com ele e não com o intérprete. Ao convocar para uma reunião ou encontro, os avisos precisam sempre ser visuais, pois isso é útil para os participantes surdos. Quando se trata de uma contratação de trabalho, emprego para o trabalhador surdo, o aspecto comunicativo visual gestual deve ser compartilhado com todos os trabalhadores da empresa. Muitos surdos do interior do Amazonas só sabem fazer alguns gestos, e você precisa ensinar também a Libras para eles. Faça a experiência. Você vai se surpreender. Se você quer se comunicar com uma pessoa surda, chame a atenção visual dela, seja sinalizando com a mão, seja tocando, suavemente, seu braço. Quando estiverem se comunicando, manter contato visual. Se olhar para outro lado durante sua comunicação visual gestual, a pessoa surda pode pensar que a conversa terminou. Dica importante: os surdos têm muita coisa para dizer.
Deixe-os sinalizar e procure aprender com eles sempre. Se um surdo estiver acompanhado com um tradutor-intérprete da Libras, fale diretamente com ele e não com o intérprete. Ao convocar para uma reunião ou encontro, os avisos precisam sempre ser visuais, pois isso é útil para os participantes surdos. Quando se trata de uma contratação de trabalho, emprego para o trabalhador surdo, o aspecto comunicativo visual gestual deve ser compartilhado com todos os trabalhadores da empresa. 3.5. Adequação dos ambientes e mobilidade urbana. Uma abordagem com cidadania pessoa surda na cidade, nos espaços públicos e privados é simples. O mais importante é a possibilidade de deixar o surdo olhar o ambiente, para ver qual é o melhor lugar para ele se sentar. Em um bar, mostre um cardápio, preferencialmente bem ilustrado, para que ele aponte o que deseja comer, beber. A opção de bebidas. É bom discriminar e é fundamental aparecer o preço e, se for o caso, deixar claro que será cobrada uma taxa de 10%, se for um hotel, pousada ou casa de hospedagem, etc. É importante que a pessoa surda entenda todas as informações que lhe foram dadas, incluindo o valor da diária. O melhor é mostrar por escrito, ou desenho, essas informações básicas. Caso o surdo deseje fazer as refeições no quarto, o hotel ou pousada deve disponibilizar um número de celular para mensagem dos pedidos. Um recurso tecnológico de acessibilidade de baixo custo é uma campainha luminosa nos quartos, que substitui a sonora. Ao receber um passageiro surdo, no mototáxi, na embarcação, no táxi, etc. Normalmente o surdo tem o endereço por escrito. Em caso negativo, o piloto ou motorista precisa ter uma caneta e um papel na mão para escrever ou desenhar o lugar onde deseja ir. CD 9.4. Pessoas com deficiência intelectual. 4.1. Definição. Uma pessoa com deficiência intelectual possui um baixo rendimento cognitivo, muitas vezes sem afetar outras regiões ou funções cerebrais. Pessoas com deficiência intelectual, na maioria das vezes, apresentam dificuldades ou nítido atraso em seu desenvolvimento neuropsicomotor, na aquisição da falha em outras habilidades. Abre parênteses. Comportamento adaptativo, conceptual, social ou prático. Fecha parênteses. Uma pessoa que tem uma deficiência intelectual possui algumas limitações no seu funcionamento mental e no desempenho de tarefas, como as de comunicação, cuidado pessoal e de relacionamento social. Essas limitações provocam uma maior lentidão na aprendizagem e no seu desenvolvimento como um todo. As crianças com atraso cognitivo necessitam de mais tempo para aprender a falar, a caminhar, a cuidar de si, tal como vestir-se ou comer com autonomia. Enfrentar essas dificuldades na escola faz parte do seu cotidiano. Elas aprenderão, mas necessitarão de mais tempo e também de forma contínua e constante, na qual a repetição e a paciência são fundamentais. Isso faz parte da abordagem com cidadania às pessoas com deficiência intelectual. 4.2. Tipos e características. A principal característica de uma pessoa com a deficiência intelectual reside na sua capacidade intelectual, situada abaixo dos padrões considerados adequados para a idade, se criança, ou inferiores à média da população, quando adultas. Quais são as causas da deficiência intelectual? A partir de diversos estudos e pesquisas, selecionaram-se as causas mais comuns. Condições genéticas. Por vezes, o atraso mental é causado por genes anormais herdados dos pais. Alguns exemplos de condições genéticas propiciadoras do desenvolvimento de uma deficiência intelectual incluem a síndrome de Down. Problemas ao nascer. Se o bebê tem problemas durante o parto, como, por exemplo, se não recebe oxigênio suficiente, pode também acontecer que venha a ter problemas de desenvolvimento mental. Problemas de saúde. Algumas doenças, como o sarampo ou a meningite ou consumo de álcool podem estar na origem de uma deficiência mental, sobretudo se não forem tomados todos os cuidados de saúde necessários. A má nutrição extrema ou a exposição a venenos, como o mercúrio ou o chumbo, podem também originar problemas graves para o desenvolvimento mental das crianças. A grande maioria das crianças com deficiência intelectual consegue aprender a fazer muitas coisas úteis para sua família, escola, sociedade, e todas elas aprendem algo para a sua utilidade e bem-estar da comunidade em que vivem. Para isso, precisam, em regra, de mais tempo e de apoio para lograr sucesso.
4.3 Boas práticas atitudinais e dicas. Algumas atitudes que fazem diferença. A referência a respeitar as fases da vida da pessoa com deficiência intelectual. Não se deve tratá-la como criança quando não for essa a condição dela. Estabelecer regras e limites, quando necessário, e exigir o compromisso de cumpri-los. Fazer uma solicitação de cada vez e certificar-se de que a pessoa compreendeu. A superproteção não favorece a autonomia das pessoas com deficiência. Assim, estimular e valorizar o que ela pode fazer sozinha. Se for preciso, ajude-a. Adquirir a leitura, a escrita e as noções lógico-matemáticas podem ser difíceis para as pessoas com deficiência intelectual. Porém, outras habilidades precisam também ser reconhecidas, como sociais e artísticas, por exemplo. Conversar com calma, se preciso, e repetir as explicações. Ouvir o que ela tem a dizer. As explicações devem ser simples e claras. Se necessário, utilizar recursos visuais para complementar a explicação. Cumprimentar a pessoa com deficiência intelectual de maneira normal e respeitosa, não se esquecendo de fazer isso ao se despedir. 4.4 Adequação dos ambientes e mobilidade urbana. Uma criança com deficiência intelectual pode obter resultados escolares muito interessantes. Mas nem sempre a adequação do currículo funcional individual às necessidades da criança exige meios adicionais muito distintos dos que devem ser providenciados a todos os alunos, sem exceção. Antes de ir para a escola e até os 3 anos, a criança deve beneficiar-se de um sistema de intervenção precoce. Os educadores e outros técnicos do Serviço de Intervenção Precoce devem pôr em prática um plano individual de apoio à família. Esse plano define as necessidades individuais e únicas da criança. Define também o tipo de apoio para responder a essas diferenças. Por outro lado, enquadra as necessidades da criança nas necessidades individuais e únicas da família, para que os pais e os outros elementos da família saibam como ajudar a criança. Quando a criança ingressa na educação infantil e depois no ensino fundamental, os educadores, em parceria com a família, devem pôr em prática um programa educativo que responda às diferenças individuais e únicas da criança. O apoio escolar e extraescolar é fundamental. A maior parte dos alunos precisa de apoio para o desenvolvimento de competências adaptativas, necessárias para viver, trabalhar e divertir-se na comunidade. CD 10. 5. Pessoas com autismo. 5.1 Definição. Uma pessoa autista possui alterações na área do desenvolvimento, nas competências sociais, de comunicação ou pela presença de comportamentos, interesses e atividades estereotipadas. Uma pessoa com autismo apresenta dificuldades de comunicação, de interação social, de utilizar a imaginação, de aceitar alterações de rotinas e em controlar comportamentos estereotipados e restritos, desde idades muito precoces. A essas 3 características, é possível identificar um padrão comportamental restrito e repetitivo. No entanto, com um nível de inteligência que pode variar entre o atraso cognitivo e níveis acima da média. O autismo é, assim, um distúrbio do comportamento que consiste numa tríade de dificuldades. 5.2 Tipos e principais características. Pessoas com autismo possuem características como dificuldade em utilizar corretamente todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal, dificuldade em socializar-se com os outros, de partilhar sentimentos, gostos e emoções e de discriminar diferentes pessoas. Rigidez e inflexibilidade em várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da criança. Porém é possível ter relações interpessoais eficazes. Desordem autística. Conhecida às vezes como autismo clássico. Isso se manifesta por meio de atrasos de linguagem significativos, desafios do social e da comunicação, e comportamentos incomuns. Pode haver umas dificuldades de aprendizagem adicionais e uma inteligência abaixo da média também. Síndrome de Asperger. Os sintomas são mais suaves do que o autismo clássico. Há uns desafios sociais e uns comportamentos incomuns. Não pode haver tipicamente nenhum problema de língua ou inabilidade intelectual. Contudo, algumas áreas do desenvolvimento da língua podem ser afetadas. Podem tipicamente ter problemas com humor compreensível ou figuras de discurso. Algumas crianças têm habilidades particulares nas áreas que exigem a lógica, a memória e a faculdade criadora, tal como matemática, informática e canção. A desordem desenvolvente patente.
especificada não de outra maneira. Abre parênteses. PDD. NOS. Fecha parênteses. Igualmente sabido como autismo atípico. Esses indivíduos encontram alguns dos critérios para a desordem ou a síndrome autística de Asperger. Soletrando. A. S. P. E. R. G. E. R. Mas não tudo. Os sintomas podem ser menos e mais suaves. Pode haver uns desafios sociais e de comunicação. As crianças com ASD podem concomitantemente ter outros problemas, tais como a desordem de hiperatividade do déficit de atenção. Abre parênteses. ADHD. Fecha parênteses. A síndrome de Tourette. Soletrando. T. O. U. R. E. T. T. E. Ou as outras desordens do tique, dispraxia. Abre parênteses. Desordem de coordenação. Fecha parênteses. Epilepsias, etc. O mapa de opções proporciona a alternativa de pressionar apenas palavras soltas, que não formam uma frase, mas não deixam de expressar sentido. Respostas simples, como sim, ou termos isolados, como casa, são apresentados, levando em consideração as dificuldades de comunicação do autista. 5.4. Adequação dos ambientes e mobilidade urbana. Os ambientes precisam ser adequados ao sistema de comunicação da pessoa autista, e não existe receita, pois cada um é um ser diferente, como toda a sociedade. Na escola, por exemplo, antes de chegar à sala de aula, o aluno autista tem direito a uma avaliação pela supervisão técnica, para colocá-lo num grupo adequado, considerando a sua idade cronológica, desenvolvimento e nível de comportamento. Com todo esse processo, a criança pode reagir violentamente quando submetida ao excesso de pressão e, diante disso, é preciso levar em conta se o programa está sendo positivo, se precisa haver outras mudanças, algo que não prejudique a ambos. O professor precisará ter uma postura que não seja agressiva, muita paciência, transmitindo segurança e controle da situação, e, acima de tudo, muito amor pelo que está fazendo. CD 11.6. Pessoas com deficiência múltipla. 6.1. Definição. As pessoas com deficiência múltipla são aquelas afetadas em duas ou mais áreas, caracterizando uma associação entre diferentes deficiências, com possibilidades bastante amplas de combinações. 6.2. Tipos e principais características. Surdez com deficiência intelectual, surdez com distúrbios neurológicos, surdez com deficiência física, leve ou severa. Baixa visão com deficiência intelectual, baixa visão com distúrbios neurológicos, emocionais, de linguagem e de conduta, baixa visão com deficiência física, leve ou severa. Cegueira com deficiência física, leve ou severa, deficiência física com deficiência intelectual. 6.3. Tecnologia assistiva. Existem várias tecnologias desenvolvidas para auxiliar pessoas com deficiência múltipla. A exemplo do mouse especial com esfera gigante. Substitui o mouse convencional utilizando esfera de rodagem na parte superior da base que possibilita o movimento do cursor na tela para todas as direções. 6.4. Boas práticas atitudinais e dicas. Uma pessoa com deficiência múltipla precisa ser olhada como pessoa, ser olhada como alguém que pode aprender, ser considerada como potencialmente bem-sucedida. Sentir que a família e a sociedade têm expectativas positivas em relação a ela. Uma pessoa com deficiência múltipla precisa posicionar-se de forma apropriada, isso evitará dores e complicações posturais. O posicionamento adequado da pessoa permitirá que ele veja, ouça, alcance objetos e movimente-se nas diversas atividades e situações na vida em sociedade. Oportunidades de escolha. Oportunizar a pessoa com múltipla deficiência a fazer escolhas, para sua maior e melhor autonomia. Fazer métodos apropriados de comunicação. Todas as formas de comunicação devem ser usadas. Estimulação constante de pessoas que se comuniquem de forma adequada e que proporcionem situações de interação. Planejamento de toda a aprendizagem, incluindo aspectos simples e básicos de vida diária. Interação em ambientes naturais, incluindo pessoas e objetos. Oportunidades de aprendizagem centradas em experiências de vida real. Organização e estruturação dos ambientes para trazer segurança.
6.5. Adequação dos ambientes e mobilidade urbana. Para lidar com uma pessoa que tenha deficiência múltipla, observe ou pergunte a quem a acompanha. O relacionamento se estabelece de acordo com as orientações já elencadas nesta cartilha, nos itens anteriores, CD 12, 7. Considerações finais. Esta cartilha, denominada, abre aspas, Capacitação de técnicos e agentes sociais em acessibilidade no estado do Amazonas. Fecha aspas. É mais um instrumento na sua mão para incluir o Estado e a sociedade do Amazonas para com todas as pessoas com deficiência. Para que isso aconteça, é preciso compreender ser possível enxergar o mundo com todos os sentidos. O segredo é olhar a pessoa em primeiro lugar e perguntar a ela como gostaria de ser abordada. Isso é direitos humanos e cidadania para que todos possam viver melhor. Este projeto foi pensado em conjunto com as pessoas com deficiência. Esse movimento social, historicamente, apontou os caminhos a serem trilhados. Agora depende de nós reconhecer nossas diferenças politicamente, ou seja, que somos diferentes cultural, social e individualmente, e torna-se fundamental o investimento em educação, tecnologia e inclusão. Em outras palavras, a convivência nos ensina que todos os seres humanos esparramados pelo planeta são diferentes entre si, ou seja, não existe ser humano igual ao outro. Portanto, as contradições, o preconceito e a discriminação são obra humana. Sendo obra humana, pode ser transformada. É importante também lembrar que as relações humanas são mediadas por poderes e saberes. Por isso, salienta-se que o poder e o saber simbólicos constituem-se na enunciação de fazer com que a crença e a visão daquilo que se enxerga confirmem a transformação da nossa comunidade, cidade, estado e país. De forma quase mágica, obtém-se força para mudar física e politicamente a realidade existente, em que a mobilização a favor das pessoas com deficiência é reconhecida, ou seja, o poder simbólico não reside nos sistemas simbólicos, mas esses são determinados. Esse princípio é válido quando defendemos teoricamente a inclusão da sociedade para com as pessoas com deficiência e diferenças como um todo. CD 13. Fim da cartilha de capacitação de técnicos e agentes sociais em acessibilidade no estado do Amazonas. Organização: CEPED, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Governo do Estado do Amazonas. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretaria de Direitos Humanos, e Governo Federal. Com 63 páginas. Esta é uma gravação, produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com utilização de voz sintetizada, em 18 de novembro de 2013, de acordo com a Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Locução: Ricardo, Biblioteca Braille do Amazonas. A luz através dos dedos. BBAM. Produção: Amanda Tanaka, Geisiane Lima e Karen Cordeiro.